Alô, alô. Boa noite a todos. Boa noite, beleza? Pessoal, desculpa o atraso, mas eu tinha que dar um recadinho aqui na turma de cima, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz, tá? Luiz Antônio de Carvalho. E sou proprietário aqui da empresa, tá? Eu gosto de dar aulas, né? Porque eu tenho um contato com vocês, a reivindicação, a gente tem essa comunicação mais direta, né? E eu quero dar alguns informes para vocês sobre o concurso da saúde, né? Semana passada, eu pedi para uma amiga minha fazer um comentário num post do governador, de propósito, né? E o concurso da saúde, né? Isso eu até postei nas minhas redes sociais, não sei se vocês seguem a LAC Concurso. Vocês seguem, gente, a LAC Concurso no Instagram? É importante seguir porque ali é nosso instrumento de comunicação, a gente sempre está fazendo lives interessantes, né? E nessa postagem do governador Mauro Mendes, né, oficial dele, falou que o concurso está confirmado e vai sair este ano. Tá? Eu tenho print lá, a gente vai reforçar essa publicação para vocês, tá? Para a gente estar sempre alimentando. E claro que nós temos aí nosso sistema de informações sempre antenados, né? Tá bom, gente? Certinho? Tá? Então vamos lá, né? Estarei com vocês hoje, amanhã e quarta. Quinta-feira é feriado, 21 de abril. Dia 22 não teremos atividade, somente na segunda-feira. Tá certo? Ok? Então vamos estudar para vocês, né? Quero explicar para vocês esse assunto aqui, que tradicionalmente esse assunto é cobrado em concursos aqui do estado de Mato Grosso, tá? Este aqui é um assunto, né, que ele entra, tá, normalmente numa disciplina chamada de gestão pública, ok? Gestão pública. Dentro desse assunto de gestão pública, tem uma matéria chamada administração pública, ok? A administração pública, né? Então, quando a gente fala assim, administração pública, significa o quê? Que é a gestão, a administração, ok? A administração pública, ela é igual à administração privada de empresas? Não, tá? Claro, né? Quando a gente vai estudar, vamos estudar aqui administração, né? A administração é uma ciência? É uma ciência. Toda ciência não tem seu objeto de estudos? Tem o nosso objeto. Por exemplo, a medicina é uma ciência e a medicina, qual que é o objeto de estudo da medicina? O corpo humano, não é isso? Contabilidade é uma ciência? É uma ciência. Qual que é o objeto de estudo da contabilidade? É o patrimônio, tá certo? E a administração, qual que é o objeto de estudo da administração? São o quê? As organizações. Tá? Então, o objeto de estudo nosso, o que, que é? São as organizações, né? E aí, dentro das... É,
O pessoal, alô, tá ouvindo aí? O pessoal tá falando o seguinte, você tem que evoluir, que eu ganho pão, tal, com certeza, né? E já que você tocou nesse assunto, né, eu vou falar para vocês o seguinte, gente, olha só. Nós estamos fazendo uma reforma aqui na LAC. Eu tenho um depósito gigante ali naquele canto lá, feio lá. E aí é o seguinte, eu estou vendendo tudo. Tudo. Eu quero tirar aquele negócio da minha vida, né? Porque lá eu fiz inicialmente, para quê? Para fazer cabines de estudos. Não sei se vocês conhecem aquelas cabinezinhas assim. Não é coisa mesona, né? Cabine com armáriozinho, negócio padrão, né? Não, tem muita gente que não consegue estudar em casa, não tem um lugar de estudo. Então, o que acontece? Eu vou tirar tudo lá e vou fazer cabine de estudos. 24 horas, 52 cabines. E aluno que está matriculado aqui tem 50% de desconto. Entendeu? Vou fazer por quê? Não paga energia, porque a gente produz. Não paga aluguel, porque o prédio é próprio. Só pago esse PTU que é alto, né? Vamos embora, gente. Então, a administração pública, ela vai estudar o quê? Qual que é o objeto de estudo da administração pública? As organizações públicas, ok. E onde que estão as organizações públicas, gente? Tá? Então, a administração pública, né? São o quê? São as organizações públicas, né? Gente, 2 questões de prova vai cair sobre esse assunto. E as organizações públicas, nada mais é o quê? O Estado. Ok? O Estado. É a forma que vai se administrar o Estado. Ok? Beleza. O Estado. Tá? Tudo bem. Então, para você aprender essa matéria de forma definitiva, para a gente chegar até hoje, o nosso modelo de administração pública, nós vamos ter que entender como que surgiu o Estado. Tá? Como que surgiu o Estado, né? Certo? Surgimento do Estado. Né? Quando a gente fala surgimento do Estado, né, nós estamos falando, quando que surgiu o Estado? Né? O Estado ele surgiu numa perspectiva chamada de Estado moderno. Tá? O que é o Estado moderno? Estado moderno. O Estado moderno foi quando nós conseguimos ter, né, um território, certo? Um povo e um governo soberano. Aí nós surgiu o Estado, né? Aí eu pergunto para vocês, quando que surgiu o Estado moderno? Tá? Quando que surgiu o Estado moderno? Eu vi uma data correta aí. Quem que falou aí, gente? Quando surgiu o Estado moderno? O Estado moderno, gente, ele surge, tá? Aproximadamente, tá? Entre 1400 e 1500, tá? 1400 e 1500, né? Professor, o que aconteceu, professor? Antes do Estado moderno, nós tínhamos uma estrutura, tá? Nós tínhamos uma estrutura que era chamado de feudalismo. Ok? Como é que era a estrutura do feudalismo, gente? Tá? Nós tínhamos quem? Quem que estava no topo da pirâmide do feudalismo, né? Então você tinha aqui, né? Você tinha aqui, né, o senhor feudal. Certo? Você tinha quem mais? Os vassalos. E você tinha aqui o camponês. Tá? Então é o seguinte, gente, o feudalismo, daqui para cá que começam os nossos estudos, né? Professor, vai cair questão do feudalismo? Com certeza, porque isso aqui vai ser a referência do nosso primeiro modelo de administração pública. Tá? De administração pública, das organizações, né? Então o que eu quero falar para vocês? Agora vem a explicação legal, né? Quem que era, gente? Quem que eram os senhores feudais? Eles eram aqueles que possuíam
a terra. Eles eram dono da terra. Tá? Então, é o território. Tinha um território aqui, gente? Tinha um território. Quem que estava no comando desse território? O senhor feudal. Tá? Quem que eram os vassalos? Os vassalos eram tipos gerentes, né? Aquelas pessoas que estavam perto dos senhores feudais, eles não tinham o poder da terra, mas tinham poder de mando. E quem que era o camponês? O camponês era a base da estrutura, aquele que produzia. O camponês era dono da terra? Sim. Ah, desculpa, não era dono da terra, mas ele tinha o quê? Autorização para produzir. Não é isso? Beleza. Aí você tem aqui, ó, aqui você tem governo soberano? Sim. Quem é o quê? O senhor feudal. Só que disso aqui, por que que o senhor feudal era dono da terra? Porque ele tinha a legitimidade da igreja. Então a igreja dava legitimidade. Beleza, bacana, né? Oi? Não, tem nada a ver com liderança, que era o direito tradicional, dominação tradicional, tá? Gente, território. O feudalismo tinha território? O que é o território? É a base de comando, tá certo? Quem que comandava isso? Tinha algum governo no feudalismo? Tinha. Aí eu pergunto para vocês, gente, no feudalismo tinha povo? Tinha povo no feudalismo? Quem que era o povo? Ninguém. Ninguém. Esse cara que é o camponês, ele tem algum laço com o território? Não. Agora, o povo, ele passa a ser o quê? Ele faz parte do Estado. Então, por muito tempo, quem sustentou toda essa base foi quem? Foram os camponeses. Então, os camponeses, eles eram explorados, certo? Eles eram abusados. Os camponeses não, eles pagavam altas taxas de tributos, não é isso? O que aconteceu com os camponeses? Ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, os camponeses começaram a deixar os feudos, tá? Começavam a deixar os feudos. E aonde que esses camponeses iam morar? Eles iam morar, tá certo? Num local chamado de burgos, tá? Quem que eram os burgos? Burgos eram as regiões na Europa aonde não tinha domínio de nenhum senhor feudal. Então eles começaram o quê? Ó, eles começaram a migrar nos burgos, né? E como é que eles sobreviviam nos burgos? Gente, nos burgos ele não tinha dono, ele não era dono de terra, não tinha como produzir. Então ele trabalhava, como é que ele sobrevivia? Ele sobrevivia do seu trabalho, do artesanato, prestação de serviços. Então ele começou o quê? A gerar serviços, né? Começou a gerar serviços, né? Esses camponeses, eles deixavam os feudos por duas situações. Ou eles compravam, literalmente, pagavam a sua dívida com o senhor feudal, ou fugiam dos feudos, né? O que acontece ao longo do tempo, gente? A estrutura do feudalismo, ao longo de muitos séculos, ele começou o quê? A declinar. Por quê? Porque a base do feudalismo estava deixando que eram os camponeses. E esses lugares, né, gente, aonde eles foram para os burgos, o que aconteceu com os burgos? Né? Duas consequências importantes, né? Surgiu o quê? As cidades na Europa. O ressurgimento das cidades. Tá? Então, Barcelona, Paris, tá? Barcelona, Paris, todas as grandes cidades, Valência, Lisboa, Porto, começaram a surgir nesse processo. E dentro da classe burguesa, né, teve uma ascensão da burguesia. Qual que é a ascensão da burguesia? A ascensão da burguesia são aqueles comerciantes que se destacaram. Olha que coisa interessante, aqui surgiu lá o cara que fazia a carroça, né? Lá no burgo, lá no burguinho lá. O que acontece, gente? Ele ia vender para quê? Para os senhores feudais. E aí começou essas cidades a gerar o quê? Centro de negócios. Passou a gerar centro de negócios, né? Para quem se interessar nesse assunto, tem uma minissérie no Netflix maravilhosa, gente, que ele fala exatamente disso. Ele pega lá 1389 e vai até 1460, tá? Então, qual que é essa minissérie? Chama-se Catedral del Mar. Então, ele retrata bem isso, né? Catedral del Mar é muito... Eu só dou um conselho para vocês. Não começa com o tempo, porque é viciante e você vai querer assistir, fazer maratona uma depois outra. São 8 capítulos de 50 minutos, tá, gente?
mas não começa, porque se você começar, você não vai parar mais. Tá? Bom, vamos lá. Surgiu, né? Então a gente viu uma estrutura de administração, né, em decadência, tá? E aí o que acontece? Pronto, né? Agora a gente vai para o nosso assunto principal. Qual que foi, gente, o primeiro Estado moderno consolidado no mundo, no Ocidente, que tinha estrutura de território, povo e governo soberano? Portugal. Portugal dominou o mundo? Sim. Ciclo das grandes navegações. Gente, a base territorial de Portugal é pequena, não é isso? É um retângulozinho, não é isso? Tá? O que aconteceu, gente? O mecanismo de defesa do feudalismo. Aconteceu o seguinte, o mecanismo de defesa do feudalismo. Os feudos começaram a se enfraquecer, não é isso? Então o que acontece? Olha, uma estratégia de fortalecer o feudalismo foi o seguinte, um feudo unificava com o outro através de um casamento. Pronto, ficava grandão. O feudo não eram grandes extensões de terras, ficou maior ainda. Aí esse feudo que está grandão, ele vai lá e toma a terra do outro feudo. Então, o que acontece? Os feudos começaram cada vez maiores. Tá? Maiores. Chegou um momento, isso eu estou falando, o Estado português, né, em torno de 1300, né, finalzinho de 1300, que em Portugal, né, onde a base territorial, tinha mais ou menos, tá, uns 21 senhores feudais. Tinham mais, mas eles foram unificando, ficaram 21. É o processo, gente, é o processo, ok? Ficaram 21 senhores feudais e mais ou menos aí 7 burgueses. Então, burgueses eram o quê? Eram os camponeses que deixaram o campo e foram para a cidade. Esses camponeses, a ascensão da burguesia, os burgueses, né? Chegou um dado momento que eles tinham muito dinheiro. Mas eles não tinham o quê? Título. Eles não tinham poder. Entenderam? Então você tinha uma classe de senhores feudais que tinham poder, tinha lá a legitimidade, era o dono da terra, mas eles não tinham capital. Eles tinham 21. Então você tinha mais ou menos uns 6 burgueses lá em Portugal que tinham dinheiro, mas não tinham título, não tinha poder. Certo? Aí o que aconteceu? Aí surgiu o Estado português. Reuniram, tá? Reuniram todos esses 21, mais os 6, 7 burgueses, e falaram o seguinte, tá? Todo mundo renunciou ao seu poder, tá? E ele passou, tá? Passou e entregou esse cara o quê, ó? Um cara chamado de rei. Só que esse rei não era o rei lá do reinado do feudo, era outro reinado. Era um rei do Estado moderno. Que ele falou o seguinte, rei, você não vai ser agora rei somente lá do seu feudo, agora você vai ser rei do Estado. Você vai ser rei, você vai ter um povo para proteger. E você é um governo soberano. O que aconteceu com isso? Com isso, houve o quê? A formação do primeiro Estado moderno no mundo, foi o Estado português. Então ele teve o quê? Legitimidade de governo, a família Bragança, tá? Então legitimidade de governo, tinha uma burguesia com capital, que isso possibilitou o quê? Financiar o ciclo das grandes navegações, né? E consequentemente chegou aonde? Aqui no Brasil. Tá? Beleza? Entenderam, gente, o nascimento do Estado português? Então, Portugal era assim, né, gente? Ó, Portugal é assim, né? Leste e oeste. Ah, vamos. Não é assim? Não é isso? Tá. O rei tinha obrigação com todos? Sim. O cara camponês... Qual que é a diferença de camponês de povo, gente? Que o povo tem um laço de cidadania com o Estado. O Estado não pode abandoná-lo. Então, o jogador Robinho, que foi condenado lá na Itália, ele vai poder ser extraditado?
Não, porque ele é o quê? Ele é povo, ele é cidadão brasileiro. Ele tem que estar sobre o quê? As regras brasileiras, né? Tá certo? Então é isso, né? Então ele tem. E o camponês? Não, o camponês não tem esse laço de cidadania com o Estado. E aí o rei falou o seguinte, tá? Aí começa a surgir o nosso sistema de administração. Ele dividiu aqui o Estado, né? Ó, tá? Em capitanias, territórios. E falou o seguinte, lembra aquela coalizão entre nobres e burgueses? Então ele vai pegar e vai nomear esse cara aqui para um cara. Essa pessoa aqui vai ser o responsável. Essa pessoa aqui, ele vai ter status da nobreza. Esse cara aqui, ele só obedece a quem? Ao rei. Aqui, ele manda em todo mundo. Aqui ele tem os instrumentos de gestão pública. Tá certo? Então ele vai ser o responsável. Nós estamos estudando administração pública. Vocês vão perceber que isso existe até hoje. Tá? Dessa estrutura. Olha, esse cara aí, não, esse cara seria, lembra das capitanias hereditárias no Brasil? Seria mais ou menos isso, né? As capitanias hereditárias, né? Tá certo? Governador, cabe aqui também, tá? Governador, tá? Cabe aqui também. Então é o seguinte, o que esse cara fez aqui? Ele pegou, olha só, ele tinha os instrumentos. Então esse cara aqui, ele era delegado do quê? Os instrumentos de gestão pública. Tá? Ele só não podia o quê? Contrariar o rei. Ele tinha outra coisa importante. O rei falava o seguinte, olha, todo ano você é responsável para pagar um tributo de tantos quilos de ouro, beleza? Beleza. Para você pagar esses tantos quilos de ouro aí, você vai ter que o quê? Vai ter que preparar a máquina para isso. Esse cara aqui, ele tem a responsabilidade de proteger o território dele contra quem? Contra o inimigo externo. Naquela época, gente, o que acontece? Portugal tinha dois grandes inimigos, a própria Espanha e os mouros. Portugal ainda, essa península aqui, eles estavam em combate ainda contra quem? Contra os mouros, tirando os mouros do governo, que os mouros ficaram centenas de anos aqui controlando essa região. Tá? Então eles tinham os controles aqui, beleza, né? Agora vocês vão entender aí, tá? Vai entender com profundidade esse assunto. Ele não tem que montar uma máquina pública para administrar? Esse cara aqui? Até para cobrar o tributo, não é isso? Ele não tem que montar um exércitozinho? Ele não tem que ter um poder extroverso de Estado? Tem, não tem? Ele não tem que montar uma máquina pública, ele tem que organizar uma coisa pública, não é isso? Aí ele começou a organizar. Eu preciso de polícia, eu preciso de soldado, eu preciso de uma guarda. Tá certo? Beleza. Ah, é o seguinte, cara, o meu primo é um cara gente boa. Tá certo? Eu vou nomear ele para ser o quê? Ser lá o da guarda. O meu cunhado é meu parceiro de sexta-feira, do vinho, do truco. Eu vou nomear ele fiscal de tributos. Vou nomear ele fiscal de tributos. Essa escolha para ocupar cargos públicos, ela foi profissional ou ela foi pessoal? Pessoal. O nome disso chama-se nepotismo. A escolha de cargos públicos, não, né? O que parentes e amigos do soberano. Então ele tinha que montar uma máquina pública. Os cargos públicos nesse tipo de administração, que chama-se, né? Vou até colocar aqui já, ó, primeiro, ó, administração pública patrimonialista. Ó, os cargos são considerados prebendas, presentes. Tá? E na prova, o examinador vai cobrar isso. Tá? Tá? Então, esse é o modelo de administração pública. Tá? Aí o que aconteceu? Esse tipo de patrimonialismo brasileiro, tudo isso que a gente vê hoje, jeitinho, entendeu? Jeitinho, vantagem, expropriar, nepotismo, né? Não todos, claro, né? O que acontece? Ele veio para o Brasil.
O Brasil foi descoberto quanto? 1500. Qual que foi o modelo de administração pública implementado aqui? Foi o modelo patrimonialismo. Sem profissionalismo, sem meritocracia. Tá? Aí depois o seguinte, nós tivemos o quê? As capitanias hereditárias. Qual que foi o modelo? Patrimonialismo. O donatário tinha todos os instrumentos da... Se você assistiu aquela minissérie chamada Chica da Silva, é exatamente o quê? O modelo patrimonialismo de administrar. Aí depois veio quem, gente? A independência do Brasil. Qual que foi o modelo de administração pública? Qual que foi o modelo? Patrimonialismo. Proclamação da República. Qual que foi o modelo adotado pela política café com leite? Patrimonialismo. Se você for hoje, gente, amanhã, tá? Vai na rua, você entra no primeiro coletivo que passar, você entra nesse coletivo, você desce no ponto final. A primeira pessoa que você encontrar na rua, você pergunta para ele qual que é o sonho de consumo que aquela pessoa quer. Sabe o que ela vai falar? Um cargo público. Por quê? Por causa dessa cultura, tá, centenária, que tem, não todos, claro, mas existe essa cultura. Qual que foi o primeiro ato para se combater esse tipo de administração pública? Foi em 1936, com Getúlio Vargas, com a adoção da administração pública burocrática. Entenderam o primeiro estilo aqui, gente? Patrimonialismo. Eu já vou fazer já um briefing para vocês de aula de hoje e de amanhã. Então a burocracia de Max Weber, preste atenção nisso, ela surgiu para combater quem? O patrimonialismo. Aqui ele falou, como é que é o acesso dos cargos públicos na burocracia, gente? Concurso. Concurso não é uma meritocracia? Na burocracia, preste atenção, gente, há o mérito, a meritocracia. Existem os procedimentos previamente produzidos. Você só pode fazer o que a lei permite, não é isso? A legalidade. Você está preso à legalidade. A legalidade é para proteger a própria administração pública e o povo. Então, por isso que nós temos o quê? A legalidade. Então vem a burocracia. Só que é o seguinte, vocês conseguiram enxergar, gente, a administração pública patrimonialista, o cara lá, que é o senhor, é o cara que é tipo um governador de província, né? Aqui, que ele tem todos os instrumentos de gestão pública, então ele pode o quê? Ele pode instituir impostos, ele pode fazer, ele julga, ele manda condenar, ele manda matar, ele manda soltar, ele tem todos os poderes de Estado, não existe nenhum órgão controlando outro órgão, é o poder extroverso em si. É um desmando, não é isso? Quando você falou a questão da concorrência, é um sistema de controle que você tem. E aqui não tem concorrência, não tem nada. Aí eu pergunto para vocês, você tem 100 mil reais. Você tem coragem de pegar seus 100 mil reais, dinheirinho em cima de nota, e ir lá entregar na mão de um administrador patrimonialista? Não. Corrupção aqui é regra. Então o que acontece? Aí vem. A burocracia de Max Weber, ele tem como foco a máxima eficiência. E o examinador vai falar que é coisa que não dá certo. Então você tem que entender a burocracia. A burocracia, ela surge... Gente, tudo isso está nos slides. A burocracia, ela surge pela desconfiança essencial nas pessoas. Por isso que ele tem o quê? Só tem que escrever tudo, tem que provar tudo, tem que ter documento, tem que ter carimbo, tem que passar pelo chefe. Não é isso? Não é assim que é a burocracia? Então é o seguinte, vamos colocar aqui o modelo burocrático aqui. Você fez um concurso, você passou, isso aqui é regra da burocracia. Não, mérito, gente, estudou. 800 pessoas, passou em primeiro lugar. Tomou posse, você não toma posse, você vai fazer um curso, você vai ser treinado, você sabe tudo, você é uma profissional. Beleza? Aí eu entrego o processo para você. Por que você foi treinada? Você foi treinada para você entregar o quê? O mais rápido possível, com máxima eficiência para mim. Concorda comigo? Chegou o processo nela. Não é com você, é o sistema. O sistema confia nela?
Por quê? Porque a burocracia ela surgiu que na parte de desconfiança essencial nas pessoas. É o Jorge, né? Aí é o seguinte, Jorge, tem uma vaga aqui para controlar ela. Você vai fazer concurso, você vai ser treinado, você é honesto, você tem código de ética, você tem isso, tem tudo. O processo, o objetivo da burocracia, gente, nunca esqueça, a máxima eficiência. Se ele colocar, tirar essa palavrinha máxima, está errada a questão. Máxima eficiência. Foi treinada, ela é qualificada para isso tudo. Passei para o Jorge. Por quê? Qual que é o trabalho do Jorge? Controlar ela. Porque é desconfiança. Beleza, aí é o seguinte. Tá? O Estado confia no Jorge? Não. Como é seu nome? Davi. Vai abrir uma vaga para o Davi controlar o Jorge. Faz concurso, treinado, qualificado, honesto. Todos honestos. O que acontece com o processo? Entra aqui na Marli, né? Márcia para o Jorge, Jorge para o Davi. O Estado confia no Davi? Será que isso existe hoje, gente? Controles desnecessários, né? Aí é o seguinte, o Estado não confia no Davi. Eu vou contratar uma outra pessoa, tá? Como é que é o seu nome? Giane. Tá entendendo? Aí vai para Giane. Primeiro, Giane, Davi, Márcio e Márcia, né? Jorge e Márcia. Quem que é o chefe dessa repartição, gente? Burocracia tem hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já expliquei a hierarquia para vocês. Chegou na Giane, ela está analisando o processo. Qualquer erro aqui, todo mundo responde para o Tribunal de Contas, Polícia Federal, Estadual, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, da União. Não é assim? Faltou um carimbo da Márcia. O que você faz? Volta, chega aqui, ela carimba. O que aconteceu, gente? A burocracia deu muito certo, mas ao longo do tempo ela inchou, ela ficou gigante. E o sistema que era inchado, as pessoas mudam ao longo de 50 anos. Não é isso? Primeiro modelo de administração pública qualquer? Patrimonialismo. Segundo modelo de administração pública qualquer? Burocrática. Aí o seguinte, depois de 50 anos, eu confio na Márcia. Um tantinho assim. Dentro dessa confiança, porque antes eu não confiava em nada, não é isso? Eu vou te atribuir uma meta. Eu vou te acompanhar o resultado. Aí surge a administração pública gerencial. Quando alguém te passa uma meta, significa dizer que eu estou confiando em você. É claro que eu tenho que entregar os meios necessários para que ela cumpra a meta. Aprendizado. Nós temos quantos modelos de administração pública? 3. Patrimonialista, burocrática e gerencial. Beleza. Beleza, né? Então vamos aí, né? Aí. Beleza, né? Vocês sabiam que essa aula foi a primeira aula que eu gravei e disponibilizei no YouTube, gente? Em 2009, quando eu comecei tudo isso aqui. Não, é verdade. Só que essa aula ela foi deletada porque em 2011 invadiram o meu canal, apagaram tudo. Aí... Mas o Denilson era uma perninha nossa, né? Eu fiquei sentido pro canal dele, porque todos os vídeos dele foram produzidos aqui. E em dezembro do ano passado, meu canal com 702 mil inscritos, mesma coisa, só que graças a Deus eu consegui recuperar. Só que o canal não voltou. Beleza? Vem comigo aqui. Patrimonialista, burocrática e gerencial. Tá. As principais características, gente, da patrimonialista. Onde a administração... Gente, a administração, ela vai administrar coisa pública, não é isso? Tá? Mas nada mais é do que uma mera extensão do poder do soberano. O que eu estou colocando aqui para vocês, tá? É
esse texto que vai cair na prova de vocês. Esse texto, com essas palavras, pode confiar em mim. Aqui é estudar na fonte, tá? Deu para entender, gente, que é o quê? Mero poder do soberano. Tá? Então a administração, ela vai o quê? Ela se apropria da administração como fosse dela. Tá? Então, poder do soberano. Tá? Então, soberano. Tá? O que acontece no patrimonialismo? O cara que detém um poder, tá? Ocorre um endeusamento do soberano. Temos uma supervalorização dos seus auxiliares. Servidores que passam a usufruir um status de nobreza real. Quem é servidor público já passou por isso. O cara é o chefe, aí tem os colegas do chefe. É o soberano, deusamento, não é isso? Manda quem pode. Vocês já viram isso, gente? O que acontece, gente? Vocês não podem entender, eu fiz um histórico para vocês aqui, para vocês entenderem que essa cultura patrimonialista, ela está na nossa cultura, infelizmente. Hoje nós vivemos, qual que é o modelo hoje de administração no Brasil? Hoje o nosso modelo chama-se administração pública gerencial. Tá? Se funciona ou não funciona, a gente vai conversar sobre isso ao longo da aula. Mas aqui é para vencer nossas paixões e acertar as questões de prova. Tá? Então o que acontece? Supervalorização dos seus auxiliares. Tá? Então pense em um hospital onde tem lá o diretor, o cara que tem moral com o governador, com o secretário. É um endeusamento, é um bando de puxa-saco, desculpa a expressão ali, que, tá? Não é assim que funciona, gente? Assim mesmo, eu sei que é assim. Agora isso, gente, o que acontece? É a cultura. É a cultura. Outra coisa que, cara, você vai ter que identificar nas questões o tipo de administração pública. A res pública, né? Res pública, o que é isso? É a coisa pública. Ok? Uma praça, quem que é dono da praça, gente? Povo, é público, não é isso? Um carro de polícia, quem que é dono do carro, da viatura? O Estado. Então, vocês entendem que essa administração pública, você tem um patrimônio do Estado, não é isso? Então, patrimônio do Estado é a res pública. Gente, o que é a res príncipes? É o quê? O patrimônio privado. Não, essa palavra aqui, não é diferenciada da res príncipes. Então, quando alguém pega uma viatura para buscar filhinho na escola, é uma prática patrimonialista ou não? É, porque ele está se apropriando de quê? Da coisa pública para o seu interesse próprio. Você vai falar privado, res príncipes. Então, na prova, atenção, a res pública não é diferenciada da res príncipes. É modelo de administração pública burocrática. Patrimonialista. Isso é certo, gente? Não. Vocês vão ter que identificar no comando da questão os comportamentos que vão evidenciar a administração pública patrimonialista. Tá? Proporciona corrupção e nepotismo, claro. O cara é um endeusamento, não tem controle sobre ele. Né? Ele falou, a água parou, não é assim? O que é o nepotismo, gente? É ocupação de cargos públicos por parentes, não é isso? Conhecidos, não é isso? Você lembra lá quando eu falei para o cara, eu vou nomear lá o cara para ser fiscal, não é isso? Eu nomeei quem? O meu cunhado. Então a escolha foi profissional ou foi pessoal? Pessoal, então isso é uma prática de nepotismo, tá? No Brasil é permitido o nepotismo? Não. Já tem uma súmula, né? Uma súmula vinculante. Esqueci o número da súmula vinculante. Que ela já veda. Amanhã eu trago para você a súmula vinculante, tá? No Brasil, gente, o nepotismo ele foi combatido muito. Não é por falta de legislação, tá? Então, nepotismo é uma característica do modelo de administração pública patrimonialista, tá? Ok. Relações de fidelidade pessoal com o príncipe.
Quando você é servidor público, você não assina um documento chamado termo de posse? Nesse termo de posse, você vai ter que fazer um juramento. Você vai fazer um juramento ao Estatuto, à Constituição do Estado, à Constituição Federal. Não é isso? Por quê? Porque você tá... Qual que é o seu compromisso? É com o Estado ou com o chefe? Com o Estado. E no patrimonialismo? O compromisso é com o príncipe. Quem que é o príncipe? O cara que está comandando. Você não deve obrigação para o Estado, você deve obrigação de quem colocou você lá. Vocês já viram isso acontecer? Você deve obrigação de quem colocou você lá. É uma prática o quê? Patrimonialista. As práticas patrimonialistas, gente, elas não são profissionais. As práticas profissionais são burocráticas e gerenciais. Tá certo? As práticas profissionais. Beleza? Outra característicazinha. Apropriação do cargo pelo seu ocupante. Interesse pessoal. Então ele ocupa aquele cargo não para realizar as atribuições do cargo para com a sociedade, mas para seu interesse pessoal. Ele ocupa aquele cargo, né? Ele faz negócio com aqueles cargos, né? Uma característica muito importante, né? Na administração pública burocrática, gente, desculpa, patrimonial, ela não é profissional, não é isso? Beleza. O que é um cara profissional? Umas características do profissionalismo. É o que? A recompensa. O que é um cara profissional? Preste atenção, gente. Eu trabalhei e eu vou ter o quê? Uma remuneração por isso, um dinheiro por isso, previamente acordado, que pode ser um vencimento, um subsídio, um salário, uma remuneração. No patrimonialismo, lá atrás, o cara não tinha salário, cara. Lembra aquele fiscal? Ele tinha o quê? Um percentual. Ele fazia o seu salário, a polícia fazia o seu salário. Ora, imagina o tanto de injustiças e corrupção que tinha. Então, quem quiser assim aprofundar a forma patrimonialista das relações, assista lá Catedral Del Mar, e agora saiu uma outra minissérie Netflix, saiu sexta-feira, tá? Que é Herdeiros de la Terra, né? Da Terra. Herdeiros da Terra. Gente, ela retrata tudo isso. É quando o rei morre, né? Vem um outro rei, mesmo sendo filho, não sei o quê, muda todas as estruturas, porque o cara que está lá no comando é outro. Aí, ó, todo mundo que estava próximo ao reinado, como era uma relação pessoal, não tem estabilidade, não tem garantia. Tá? Vamos lá. A administração é amontoado de cargos. Mas tem uma administração, né? Só que ela não é organizada. Tá? Vamos lá aqui. Olha, esse aqui é campeão. Tá? Campeão. Se você pegar aí, gente, 20% de todas as questões de patrimonialismo vai estar essa palavra ali. Os cargos são considerados prebendas ou sinecúrias. Puxa, professor, eu fiz um concurso, eu nunca tinha ouvido falar essas palavras. Então, os cargos não tem um produto, o cargo é uma prebenda, uma prenda, um presente, sinecura, tá? Sinecura, uma troca, tá? Então, sinecuras e prebendas, né? Cara, isso vai estar na prova de vocês. O nível de prova de vocês da secretaria, eles não vão chegar muito aprofundado. Para o nível de administrador, quando cair isso, ele vai querer saber isso aqui, ó. Ciência política, tá? Mas eu tive que avançar um pouquinho aqui para vocês entenderem o histórico da administração pública. Por que esse assunto da administração pública está na prova? Então, por que o examinador cobra isso? Porque eles querem que vocês tenham essa compreensão da administração pública, desse histórico da administração pública, até chegar no gerencial. E a gente vai fazer navegar todo esse campo aí, ó. Sinecura significa sem cuidado, né? Ou seja, não tem muito esforço num cargo. Tá? Eu vejo muito sinecura quando o pai empresário contrata filhinho para trabalhar com ele. O pai não pode abandonar o filho, né? Então ele acaba o quê? O filho trabalha daquele jeito, você não pode mandar embora, você não tem como cobrar, e tem a mãe do lado, não sei o quê. Aí é confusão, aí se tira, é outro problema, não é isso? É uma sinecura.
Prebenda, né? Ocupação rendosa, pouco trabalho, prenda, tá? Pronto, tá? Então é o seguinte, gente. Curso bem objetivo. Prebenda e sinecuras. É característica do quê? Da administração pública patrimonialista, ok? Deu para ter uma ideia, gente, o que é esse cargo? Como é que os cargos eram tratados? Hoje, nós tratamos o cargo como a coisa mais importante. Né? Hoje, por que as pessoas querem um cargo? Pela segurança. Tá? No patrimonialismo, tem segurança? Trocou o chefão lá, acabou. Vai trocar todo mundo abaixo. Tá? Ok, né? Questão de concurso, gente. Olha só. Se cair essas palavras aqui, ó, gerontocracia, você vai ligar qual tipo de administração? Patrimonialista, tá ok? Patriarcalismo, você vai vincular a quem? A administração pública patrimonialista, tá ok? Sultanismo, você vai ligar a administração pública patrimonialista. Sultanismo, né, gente? Vem o quê? Vem lá dos mouros, não é isso? Lá também tinha essas práticas, então é chamado sultanismo, né? Então todas essas aqui, gente, tá? Todas essas terminologias, elas são derivadas das prebendas e das sinecuras. Tá? Em certas regiões da Europa teve isso. Bacana? Fechou? 10, né? Tá? Gerontocracia, patriarcalismo, sultanismo. Então, essas palavras vocês têm que vincular a quem? A administração pública patrimonialista. Tá? Ok, né? Feudalismo. A administração feudal, ela era patrimonialista. Ela era. Aí o que aconteceu, gente? Os senhores... Lembra esse cara aqui que era o rei? Não teve uma coalizão entre a nobreza e a burguesia? A nobreza tinha o quê? O poder. Era o dono das terras, não é isso? E a nobreza teve que abrir mão da terra em nome do Estado moderno. E os caras que tinham dinheiro? Era chamado de burgueses, não é isso? Burgueses era... Naquela época, gente, o burguês era pejorativo. Chamar alguém de burguês, né? Eles tinham vergonha, porque eles foram ocupando aquelas terras ali, né? Aqueles espaços, foram vivendo e foi progredindo. Hoje o burguês é pejorativo ou é um elogio? Hoje é um elogio. Mas lá naquela época ela era o quê? Era pejorativo. Desses 21 contra 6. Quem que você acha que virou rei? Um ex-burguês ou um ex-nobre? Ex-nobre, claro. Né? É claro que aqui que acontece, não tem esses burgueses. Eles vão assumir o poder. Eles vão assumir, mas quando? Mais para frente, Revolução Francesa. Liberdade e igualdade. Tá certo? Então ele vai assumir lá na frente. Então é todo um movimento que existe em relação a isso. E claro que é um nobre, então ele vai trazer o quê? Ele vai trazer as práticas do feudalismo. Né? Forma de dominação baseada em um contrato de status, né? Em termos de vassalo, suzerano, regidos por sentimento de fidelidade pessoal entre ambos, ideia de honra, né? Patrimonialismo, não precisa nem falar sobre isso, né? A gente já falou, né? Tá? Beleza, então para terminar esse primeiro modelo de administração pública, aqui que você tem que saber para a prova, tá? Olha só, tá? Tá? Olha só. Qual que é o regime, gente? Qual que é o regime econômico que nós vivemos hoje? Capitalismo, não é isso? Vocês acham que o patrimonialismo, ele ajuda ou destrói o capitalismo? Destrói. Por quê? Porque não tem regras, não tem segurança, não tem estabilidade, não tem profissionalismo. Então, o patrimonialismo, gente, ele o quê? Ele surge no pré-capitalismo. Quando que foi, gente, a derrocada
do feudalismo? Nós temos data com a queda de Constantinopla. Então, a queda de Constantinopla, tá certo? A queda de Constantinopla marcou o quê? A queda do regime feudal. Tá? Por quê? Porque surgiu o quê? Uma revolução comercial em toda a Europa. E a revolução comercial, ela é o quê? Ela vai partir para o capitalismo. Aí surge a burocracia. A burocracia, ela foi muito importante, cara. A burocracia, ela consolida o quê? O capitalismo. Por quê? Porque a burocracia ele vai afastar o que é do Estado é do Estado, o que é de particulares é de particulares. Ele vai separar o patrimônio do rei. Tá? Então, ó, pré-capitalismo, você vai linkar a patrimonialismo, feudalismo, nepotismos, estamentos. Tá? Estamentos. O que é o estamentos? O que é uma sociedade estamental? O feudalismo, ela é uma sociedade estamental. O cara que nasce camponês, ele morre o quê? Camponês. O que é o estamento? Não há ascensão. O cara não vai virar um senhor feudal. Tá? Então tá aqui, ó, vassalo. Quem que vai ser substituto dos vassalos? Vai ser os seus filhos. Quem está ali perto deles. E o senhor feudal? Somente entre eles. Tá? E essa minissérie fala bem isso, gente. Né? Quando o cara lá que era um camponês, ele ocupa a posição, o rei declara ele lá conde, cônsul, não sei o quê. O que acontece? A sociedade dos nobres não aceitavam ele, apesar que ele tinha muito dinheiro. Então não há ascensão. Tá? Então a sociedade estamental ela está baseada o quê? Em regras patrimoniais. Ela está baseada em regras patrimoniais. Tá? Então está baseada aqui em regras patrimoniais. Né? Então estamentos. Só para completar, qual que é outro exemplo que nós temos de sociedade estamental? Que não existe mais, mas existe uma cultura muito grande. Onde tem 50 estamentos. Gente, a sociedade estamental ela é muito perversa para a sociedade. Principalmente aqueles que nascem nos estamentos mais baixos. Por exemplo, Índia, né? Teve uma novela, acho que foi Caminho das Índias, não lembro mais, faz muito tempo. Tem as castas, né? Então o quê? É o quê? É uma sociedade estamental. Então a sociedade estamental tem a ver com o patrimonialismo. Ó. Estado absoluto. Tá? Olha só. Estado absoluto. Entenderam quando houve, gente, a renúncia dos senhores feudais em prol do Estado? Ali nós tivemos a maior concentração de poder na história, que foi chamado de Estado absoluto. E do Estado absoluto, que pode cair na prova de vocês, o maior exemplo é o seguinte. Luís XIV, Luís XV, rei da França, ele chamava Rei Sol, não é isso? Ele falava o seguinte, eu sou o Estado. Quando o cara fala que eu sou o Estado, uma pessoa física, um CPF, ele está se apropriando da coisa pública, ele está anexando a coisa pública para o seu patrimônio pessoal, eu sou o Estado. Hã? Eu sou o Estado. Ó, privilégios, pessoalidade, relação pessoal, sinecuras, prebendas, nepotismo, corrupção, apropriação da res pública, coisa pública, desorganização. Então, isso aqui são as características do patrimonialismo, tá? Beleza? Ok. E esse modelo de administração pública no Brasil, ele chegou no Brasil em 1500, tá? 1500. De 1500 a 1822, ele é chamado patrimonialismo colonial, tá? De 22 a 89, patrimonialismo imperial. Quem que tinha o poder no colonial? O rei de Portugal. E aqui no imperial? O Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? E aí o seguinte, saiu a família imperial. O Brasil agora não é mais um reinado, muito menos colônia. Trocou a forma de administrar o Brasil? Não. Só trocou o quê? Quem está ali no poder, o rei, né? O soberano, né? Ó, patrimonialismo oligárquico. O que é oligarquia? É o governo de poucos, né? Uma oligarquia. Que era política café com leite.
Alguém conseguiu, gente, pelo voto, quebrar a oligarquia café com leite? Não. Põe Rui Barbosa, que disputou 6 eleições para presidente, perdeu todas elas. Tá certo? Então era o quê? Um país oligárquico, que era o quê? Era o patrimônio. Até surgir quem? Getúlio Vargas, através de um golpe de Estado. Tá? Um golpe de Estado. E Getúlio Vargas, o que acontece? Ele fez a primeira tentativa de implantar uma administração pública burocrática. Então, o que acontece aqui? Ó? Surge o 2, ok? Uma administração pública burocrática. Então, ela surge, tá? Para combater, eliminar, tá? Para combater, eliminar o patrimonialismo. Deu certo? Claro que deu certo. Foi importante? Claro que foi importante. Tá? Naquela época, gente, não tinha condições de você ter credibilidade nos gestores públicos. Por quê? Uma cultura muito grande do patrimônio. Então tinha que ser um negócio radical, tinha que ser ali, entendeu? Preto no branco. Bom, entenderam esse lado aqui? Antes de entrar aqui na burocracia, né? Qual que é o modelo de administração pública dos Estados Unidos? Patrimonial, burocrático ou gerencial? Patrimonialista profissional. E pasmem, o Brasil está caminhando para isso. É tipo assim, vou dar um exemplo real, americano, tá? Eu vou só passar por esse assunto, tá? É o seguinte, você sabe que o xerife, o delegado lá é o cara que é o xerife, não é isso? Então ele tem a polícia investigativa, ele tem ali a segurança, entendeu? Ele não é igual aqui PM, lá é o xerife, entendeu? Até o xerife. O xerife, gente, para ser xerife, ele tem que fazer um curso de xerife. O curso de xerife já é o quê? Burocracia. Depois que ele faz o curso de xerife, ele tem que passar por uma eleição dentro do condado para ele ver se o povo escolhe ele como xerife. Ele fez concurso para ser xerife? É um cargo eletivo. Aí, uma vez que ele é eleito, ele vai escolher quem ele quiser para trabalhar na delegacia. Claro, desde que tenha habilitação correspondente com o cargo. Quando ele escolhe quem ele quer, uma relação profissional, pessoal? Pessoal. Aí é o seguinte, o cara foi lá, foi eleito lá xerife, preste atenção, e tem uma tiazinha que faz os BO. Os BO nosso, tá, aqueles... Só que a mulher é espetacular. Todo mundo gosta dela pela sua educação, sua simpatia, sua prestatividade, pela sua eficiência, por tudo. Ele pega, tira ela, coloca outro, coloca outra. A outra não dá conta. Quem que vai responder por aquilo? Ele. Então, isso é a ideia do patrimonialismo profissional. O cara tem acesso pessoal, mas ele tem que dar conta do resultado. Tá? Isso não vai cair na prova de vocês, porque isso aí é só para parte, quem for fazer para administração, isso cai. Mas você tem que entender o que é o patrimonialismo. Entenderam, gente? Tá? Ele, embora ele tenha um acesso sem o concurso público, mas ele tem que dar uma prestação de serviços, né? Ah, que desse mouse, gente. Apareceu, parei. Beleza. Aí, andei demais, pronto. Já estava na sequência aqui. O pessoal meu aqui tá bom, hein? Pô, o pessoal aqui tá bom, hein? Bom,
Agora surge a administração pública burocrática, né? Primeira coisa, gente, vença suas paixões, tá? Nós vivemos num país, gente, altamente burocratizado. Qual que é a instituição mais burocrática do mundo? Eu vou falar para vocês. Você vai em qualquer banco, amanhã. Você quer emprestar 50 mil reais. Se você entrar com a cara e a coragem, o RG ou o CPF, você sai com 50 mil reais, você não tem conta nesse banco. Você sai com esses 50 mil reais, lá ele vai te cobrar o quê? Certidão, documento, escritura, fiador, não sei o quê, papel daqui, papel dali, cartório, assinado, não é verdade? Então, por quê? Porque o negócio do banco é dinheiro. Se o negócio do banco é dinheiro, ele exige o quê? Controle. Então, quando você quer instituir um controle rígido, você usa qual tipo de administração? Burocrática. Entenderam, gente? Tá? Por quê? Porque tem que ter controle. Tá? A burocracia, você tem que entender que é a máxima eficiência. Tem que entender que a burocracia é profissionalismo, é treinamento, é coisa séria, é concurso público, é democracia. Tá? A burocracia ajudou a consolidar a democracia no mundo. A burocracia ajudou, gente. Tá? A burocracia ajudou o quê? A fortalecimento do capitalismo. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Para você sair da defensiva. O que o examinador vai fazer? A burocracia é ruim, a burocracia é corrupção. Opa, corrupção é burocracia ou patrimonialismo? Patrimonialismo. Entenderam o que é vencer as paixões? Você não pode ir pelos seus sentimentos. Você tem que, aquelas palavras-chave, você tem que identificar a resposta. A burocracia surge para combater o patrimonialismo. Ah, professor, você não consegue combater. Por quê? Porque a cultura patrimonial ainda persiste. Tá certo? A cultura patrimonial ainda persiste. Ela encontra meios para contaminar a burocracia. Então você tem que vencer as suas paixões, tá? Ok? Beleza. Falar, já passamos esse cara aqui. Então é o seguinte. Qual que vai ser a maneira? Como que Max Weber, tá? Como é que Max Weber visualizou um sistema de administração, tá? Um sistema social, tá certo? Para você combater o patrimonialismo. Muito fácil. Profissionalismo. Um cara profissional. Esse cara profissional vai ter que seguir o quê? As leis. Viu, gente? Na aula de quarta-feira, a gente vai fazer uma bateria de exercícios, tá bom? Beleza? Para realmente... Você foi aluno da PM, não foi? Acertei quantos na prova? É. Assim, dar aula assim na hora que foi pro... Todas. 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 E o meu texto não foi que caiu na prova? Com certeza. Peso 2. 5 questões, 10 pontos. Quem fez com 53 levou. Quer dizer, 53 pontos com 10, já meio caminho, né, gente? 5 questões ali, que se um minutinho você matava cada questão daquela. Beleza, gente? Então, profissionalismo. Qual que é o primeiro? Legalidade. Segundo, impessoalidade. Impessoalidade. O que é essa impessoalidade? Você não pode ser pessoal. Você está lá, você está atendendo, né? Na repartição. Escuta essa aqui. Aí chega um desafeto seu. Aí ele vem para mim que agora eu vou descontar tudo que eu tenho aqui no ódio. Ele está sendo impessoal ou pessoal? Pessoal, está deixando o quê? Suas emoções pessoais interferir na sua atividade. Ali, o que é burocracia? Cara, burocracia é o seguinte. Ali você vai ter que desempenhar, não interessa quem está daquele padrão, daquele jeito. Você não pode ter amor nem ódio, né? Ah, tá chegando um parente meu aqui, eu vou tratar ele. Não, você tem que ser o quê? Profissional, você tem que ser impessoal.
Tá? Impessoalidade, você não pode as suas convicções pessoais, né? Tá? Interferir. Ó, mérito. Mérito. Quando você passa no concurso público é o mérito, gente. Tá? Para você ser promovida, você conseguiu o quê? Ter maior pontuação. Não é o mérito. Não é que eu falo, não, você é mais chegada. Não, isso não é mérito. Gente, dá para vocês perceberem que isso aqui é ruim em qualquer empresa, qualquer organização, nenhuma. Olha aí, ó, legalidade, só fazer aquilo que a lei permite, tá? Ou seja, ele vai o quê? Protege o próprio agente público, gente, protege a sociedade, protege o Estado, protege todo mundo, né? Legalidade, impessoalidade, mérito, treinamento. Na burocracia, você passa por cursos, treinamentos, aperfeiçoamento. Por quê? Porque ele quer que você seja profissional. Existe algum profissional que não passa por treinamento, ele vai ser profissional? Não, ele tem que estar treinando. Existe vários tipos de treinamento, formal, informal. Todo dia você tem que estar se qualificando, né? Então isso é ser profissional, né? Hierarquia. Mérito, treinamento. Quando tem um plano de carreiras, que eu vou explicar para vocês aqui em detalhes, aqui minha matéria para vocês aqui, quando você tem uma elevação de classe, por exemplo, não é isso? Quando você tem uma nova titulação, você vai ter uma meritocracia, como você está mais qualificada para exercer esse cargo, você vai ter que ter o quê? Um dinheirinho a mais. Tudo isso são princípios da burocracia. Alguém aqui me aponte uma coisa negativa desses itens? Não. Acontece que, pelo fato de não conhecer o que é burocracia de verdade, as pessoas têm aversão da burocracia. Aversão. Quem que é considerado o pai da burocracia? Max Weber, alemão sociólogo. Weber. Não fala isso, que ele é eu sou fã dele, tem que pronunciar certinho. Né? Max Weber. Não é Weber, é Weber. E tinha um piloto de Fórmula 1 alemão que era Max Weber. E o Galvão falava, Max Weber. Aí, toda vez que ele falava isso, eu falava, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse assunto é tão importante para mim que eu fui estudar isso na Alemanha. Sério. Não estou brincando com vocês, não. O Estado que pagou, né, quando eu era funcionário, né? Graças a Deus, mas foi ótimo, foi excelente. Hierarquia. Gente, vem comigo. As pessoas necessitam de líderes, não é isso, gente? Para dar comando, para dar direção, é claro que o problema é que dão poder para quem não tem condições de liderar, de gerenciar. Mas hierarquia, ela é importante. A relação de pai e filho, gente, é igual ou é horizontal ou é vertical? É vertical até um determinado tempo, depois que o filho vai para o mundo, não é isso, gente? Ele vai tendendo o quê? Vai tendendo, né? Mas sempre um pouquinho acima, né? Um bebezinho, né? Uma criança, não é isso? Você tem lá, você está responsável por ele, por todos 18 anos, ele já é independente, ele já é livre de seus atos, você não é isso? Mas você tem sempre, né? Entendeu, gente? Tá? Aqui, ó, hierarquia, formalismo, burocracia, é tudo escrito, né? Tá certo? Ah, professor, hoje em dia, professor, você tem certificação digital, hoje em dia você tem áudio, você não é escrito. O que acontece esse negócio de WhatsApp que vale como prova? Isso são efeitos do quê? Do gerencialismo. Gente, o gerencialismo não combate a burocracia. O gerencialismo, ele é alicerçado na burocracia. Agora, a burocracia combate o quê? O patrimonialismo. O que o gerencialismo vai mudar na burocracia? Simplesmente a forma de controle. Na burocracia, o controle são nos meios. Lembra que um controlava o outro? Lembra desse exemplozinho aqui? No gerencialismo vai ser os fins, os resultados. Eu vou dar uma meta para você. Se você entregar a meta nas condições que estiver certinha, bingo, 10. Tá? Então é um aperfeiçoamento disso aí, né? Controle rígidos.
A licitação não é o controle rígido. Concurso público não é o pagamento de empenho, despesa. Tudo isso o quê? Controles rígidos. Tá? Controles rígidos. Aí é o seguinte, tá? O que acontece? Aqui é administração pública, não é isso? Então é o seguinte, presta atenção aqui. Tem determinado setor que está lá no comando da questão. Há decisão política de instituir controles rígidos na unidade A. Qual que vai ser o modelo da administração, gente? Burocrático. Entenderam? Por quê? Porque você quer instituir controles rígidos. A unidade B pode ser flexível. Qual que vai ser o modelo de administração? Gerencial. Tá? Então, quando você chega em setores que tem uma corrupção, está desorganizado, você tem que ser o quê? Controles rígidos. Tá? Controles rígidos, tá? O que acontece na burocracia? Cada um vai fazer do seu jeito? Não. Ele é o quê? Ele é universal. Então você vai atender o cara na delegacia, no hospital, no outro hospital, na outra delegacia, tem que ser do mesmo jeito. Então o quê? Padrões, universalismo e procedimentos. Tá? Aí é o seguinte, voltando aqui um pouquinho para vocês, que hora que é o intervalo aqui? Agora? Beleza. Gente, comigo, adotando essas práticas aqui, ó, na risca, você acha que a administração pública, a coisa pública do Estado, vai melhorar ou não vai? Ô louco! Não é isso? Pronto, né? Tá? Então vai melhorar muito a administração pública, tá? Então isso o que é? É a administração pública burocrática. Gente, a burocracia não acabou, tá? Eu vou terminar a burocracia na segunda parte da aula, só para vocês terem uma ideia. Vai tocar o sino, né? Quem que toca o sino? Tá, beleza, né? Aí, ó, Max Weber, tá? Aí, Max Weber, esse cara aí. Falou em Max Weber. Você vai lembrar da burocrática ou do patrimonialismo? Burocrático. Falou o nome de um rei, de um príncipe, você vai falar o quê? Patrimonialismo. Então, qual que é a sacada? Duas questões na prova de vocês. Gente, é você identificar qual que é o modelo de administração pública, só isso. Tá? Concepções filosóficas, essas coisas não podem, tá? Não precisa ser cobrado aí, tá? Beleza? Eu vou parar agora, porque esse assunto aqui é grande aqui, ó. Tipos de dominação, tá? Tá certo, gente?